Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1, por favor. Último livro da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, fala conosco, porque quando ouvimos a tua voz, nós nos fortalecemos. Nós enxergamos o que não estávamos enxergando. Quando ouvimos a tua voz, nós despertamos. Tua voz nos faz bem. A voz dos problemas nos põe medo, dúvida. A voz do mal nos deixa divididos, fracos. A voz do mundo engana, mas a tua voz, meu Pai, ela nunca fez mal para o ser humano. Os teus conselhos são os melhores. Fala conosco, Pai, através dessa palavra, e dê um entendimento a todos. Eu peço, meu Deus, que todos nós venhamos compreender porque o Senhor nos reuniu hoje, o que de fato o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, me dê as palavras certas, mas faça o teu povo ter ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro amor. E você vai poder entender, creio eu, o que significa o primeiro amor. Por que Deus quer ser o nosso primeiro amor? Qual o motivo dele falar tão forte para essa igreja que perdeu o primeiro amor? Vamos ler aqui. Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço o quê? As tuas obras. Imagine agora, olha aqui para mim, para você ter um entendimento de como foi quando essa carta estava sendo lida. O anjo da igreja, o pastor, reuniu toda a igreja dizendo: vamos ouvir a carta que chegou do Senhor Jesus para nós. Então toda a igreja se reuniu, e o anjo da igreja, o pastor, começou a ler a carta. E nessa primeira parte, em relação a eles, depois que Jesus se apresentou como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele disse: eu conheço tuas obras. Eu imagino que eles se alegraram, porque eles trabalhavam para Deus. Poxa, Jesus está vendo as nossas obras. Pois Jesus está se agradando do que nós estamos fazendo. Que bom! Trouxe uma alegria para eles. Aí o anjo continuou lendo, dizendo o seguinte: e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste o quê?
mentirosos. E quanto mais o anjo falava, quanto mais o pastor pregava, mais eles se alegravam. Puxa, Deus está feliz com a nossa paciência. Deus está feliz porque nós não aceitamos homens maus. Quando descobrimos que não é de Deus, que é falso, que é mentiroso, poxa, nós não aceitamos, nós tiramos. Pô, Jesus está feliz com a gente. E a alegria ia tomando conta do coração da igreja. E eles felizes. E aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 3: e sofrestes e tens o quê? Paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aí eles ficaram assim, radiantes. Poxa, nós temos sofrido perseguições, calúnias, difamações, tantas coisas por causa dele, e ele está vendo, ele está gostando. Aqui tem gente que perdeu o trabalho, deve ter, né? Por causa da fé, porque não queria mais mentir. Aqui tem gente que familiares se afastaram, amigos. Aqui tem gente que por causa de Jesus já passou cada coisa, humilhações, ouviu piadas, zombarias. E Jesus disse: olha, nessa carta, eu tenho visto que vocês têm sofrido por amor a mim. Eu tenho visto que vocês têm trabalhado. Eu tenho visto que vocês são empenhados na obra. Por que não ficaria feliz ouvindo isso? Tá legal. Agora escute uma coisa aqui no versículo 4. O que é que diz aí? Nessa hora a coisa pegou. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti o quê? Virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora. Por que o Senhor Jesus pegou tão pesado com a igreja de Éfeso? Porque eles abandonaram o primeiro amor. Qual o motivo? Tem que ter um motivo. Será que Jesus estava carente? Pô, vocês não estão me amando, então estou sofrendo por causa disso. Será que é isso? Não. Deus é completo nele mesmo. Deus não tem problema de carência. Então por que? Me diga qual é o motivo de Deus ter falado tão forte: olha, vocês perderam o primeiro amor. Ou vocês se arrependem, ou vai comprometer a salvação de vocês, porque eu não quero serviço nenhum se não for no primeiro amor. Eu não quero nada sem o primeiro amor. Eu não me agrado, eu não quero. Se é um casamento, eu quero um casamento quente. Como é que tem que ser um casamento? Os dois dormem juntos ou dormem separados? Tem que dormir juntos, acordar juntos, na medida do possível se alimentar juntos, dialogar, conversar, gastar tempo. Isso é casamento. Aqui o Senhor Jesus falou forte, não era por causa da carência dele,
é porque Ele sabe que quando nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar dele, nós vamos sofrer. Não é Ele que vai sofrer, é por amor a nós, porque nunca deu certo colocar nenhum ser humano no lugar de Deus. Você pode colocar qualquer um, coloque um homem, coloque uma mulher, coloque um familiar, coloque seja quem for no lugar de Deus, para ver o quanto você vai sofrer. Experimente isso. Se você quer sofrer, experimente isso. Eu já vi inúmeras pessoas quebrarem a cara, gemerem, porque colocaram uma pessoa no lugar de Deus. A verdade é, se ele não estiver em primeiro lugar, ele não está em lugar nenhum. E se ele não está em lugar nenhum da vida da pessoa, ela está sozinha, ela vai sofrer. Está dando para você entender? Não é questão de carência dele, é porque ele sabe que o ser humano depende dele. Escute bem, ou está no primeiro amor, ou então tudo que está fazendo não está adiantando nada. Ele está dizendo: eu não quero ser servido assim. Pessoal, a minha mãe tinha ciúme de minha namorada Rose, quando era minha namorada, minha noiva, minha mãe tinha ciúme, porque eu ficava tão por ela, que minha mãe sempre jogava uma piadinha assim, ó: para Rose não tem cansaço, para Rose não tem horário, para Rose você está sempre pronto. Porque minha namorada, minha noiva, a igreja é chamada de quê? A noiva tem que estar apaixonada, a noiva tem que estar desejando o noivo. Se não for assim, para ele não presta, não tem sentido. Não pode ser forçado, não pode ser aos empurrões. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não saí da igreja. Ei, mas tem gente dentro da igreja fria, tem gente dentro da igreja mal, tem gente dentro da igreja presa no pecado, tem gente dentro da igreja que a maneira que ela está na igreja não agrada mais a Deus. Ela só está fisicamente, mas ele não quer religiosidade, ele quer comunhão. Você sabia que lá no céu ele vai nos vestir de vestiduras brancas? Claro, se nós vencermos. Vestirei de vestiduras brancas. Quando eu era criança, minha mãe me vestia, eu não sabia me arrumar. A minha mãe ficava: estica o braço para botar a camisa, levanta essa perna, menino. Não era assim? Minha mãe fazia isso comigo. Vai tomar banho. Minha mãe agora vai tomar banho. Aí eu ia. Aí quando eu voltava, ela trocava a minha roupa. Vamos botar essa calça aí, menino. Levanta outra perna. Não era assim com você? Quem tem filhos aqui? Não é assim? Para eu comer, às vezes eu não queria comer, e ela pegava o garfo com a comida, fazia aviãozinho, e às vezes o aviãozinho tinha que dar 2 voltas, 3 voltas, e eu marrento. Meu pai não tinha paciência não, minha mãe tinha. Abre a boca, criatura de Deus. Aí eu abria, comia, parecia que estava fazendo um favor para ela, mas mãe faz isso com maior prazer, maior amor, maior carinho, maior consideração. Quando eu pegava uma gripe, eu estava doente, sem apetite, ela: filho, você tem que comer, você precisa comer, senão você vai ficar pior. Mãe, estou sem fome. Não, você vai comer, eu vou te ajudar, vá. Às vezes ela comia ela comia e me dava para eu comer. Mãe assim.
Avô e avó nem se fala. Você sabe que os filhos ficam invocados com os pais porque os netos conseguem coisas que eles não conseguiram. Fica que nem criança, fica bobo, rapaz. Mas deita e rola, os netos deitam e rolam. E o pai, e o avô e a avó ficam todo bobo. Não é assim? E os filhos falam assim: ah, se fosse na minha época, eu não tinha essa regalia. Família, comunhão. Jesus quer isso. Jesus disse que vai nos vestir. Lá no céu, a Bíblia diz que Ele vai servir a mesa. Ele vai nos servir. Ele quer comunhão aqui, e Ele quer que essa comunhão se estenda na eternidade. Intimidade. Está entendendo como é que Ele quer? Não adianta só fazer. Eu posso curar, eu posso expulsar demônios no nome dEle, e ouvir dEle o seguinte: no dia do juízo, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Posso ouvir isso? Ah, mas eu chamei o Senhor de Senhor. Tá bom, Senhor, Senhor, mas não era isso que eu queria. Não era o fazer. Eu queria que você fosse meu, que você tivesse comunhão. Comunhão. Eu assisti a novela Gênesis. Quem assistiu? E novela bíblica, quando você conhece a Bíblia e você assiste, você já sabe o que vai acontecer, né? Mesmo assim é gostoso assistir, porque você tem uma visão melhor. Mas você sabe que o mar vai se abrir, você sabe o que vai acontecer. E Eva aparece no jardim. E ela vai pegar aquele fruto, e eu estou ali em casa. Meu Deus, não pega não, Eva, não pega não. Eva, pelo amor de Deus, não pega não. Daqui a pouco ela pega o fruto. Estragou tudo. Ali começa o sofrimento, o sofrimento, o sofrimento. E cada dia o ser humano sofre mais. Só está sofrendo, sem paz, sem paz. Você vê o ser humano sem paz, e bebe, e ressaca, e fica pior, fica dependente da bebida, e droga, e noite. Eu vi uma matéria que fizeram essa semana e me mandaram, que eu fiquei com vergonha de publicar. Os países que estão liberando o ser humano ter relacionamento com animais. Que triste. Você vê o ser humano sem paz. Mas a paz está ao alcance de todos. Por quê? Porque Jesus, Ele foi até a cruz. Nós erramos, seres humanos, e Ele buscou a reconciliação. Será que você entende isso? Nós erramos. Você já pediu desculpa a alguém, você estando certo? Quem já fez isso? Graças a Deus, bom sinal. Porque tem gente que nem errada pede perdão. Não conhece ninguém assim não, né? Talvez seja você, tá? Não sei. Mas quem errou foi o ser humano. Mas o amor dele é tão grande que ele mesmo buscou a reconciliação. Ele veio pedir perdão. Ele veio liberar o perdão na cruz. Pessoal, uma senhora, ela me parou e falou assim: eu me separei, bispo. Falei: que é isso, senhora? Me separei. Se eu soubesse
que eu ia passar pelo que eu passei no meu casamento, que ele ia me trair tanto, me fazer sofrer tanto, eu não teria casado com esse homem. E eu fiquei pensando, Deus sabia tudo de errado que nós iríamos fazer. Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo que nós vamos fazer quando sair do culto. Ele sabia que várias vezes nós iríamos decepcioná-lo, entristecê-lo, e mesmo assim Ele nos quer. Você já parou para pensar nisso? A grandeza do amor desse Deus. Você já parou para pensar? Ele gosta de te ouvir. Você tem amigos? Quem tem amigos aqui? Você tem amigos acima de 40 anos? Acima de 50? De 50 acontece mais do que eu vou falar. Às vezes seu amigo fala a mesma coisa. Você tem amigos assim? Que ele fala a mesma coisa, mas ele fala na empolgação, parece que ele nunca falou para você. Tu já ouviu essa história 10 vezes. Tem amigo assim? Quem tem amigo assim? Ele fala, quando ele começa a falar, ele já começou a história falando, eu já ouvi 20 vezes. Ele fala tão empolgado, e porque você é amigo, você escuta como se você estivesse ouvindo pela... que ele quer falar com você, seu amigo. Deus, Ele gosta de nos ouvir. Pode ver que quando você está preocupado, ansioso, estressado, agoniado, e você fala com Ele, te deixa logo bem. Você entrega na mão dele, você fica logo em paz. Ele está esperando só você falar com Ele, só você se abrir, só você falar assim, eu não estou aguentando, me ajude. Aí Ele pega seu fardo e carrega e te dá o dele. Ele disse que nós vamos sentar no trono. Não foi a palavra que teve essa semana que passou? No trono com Ele. Como eu gostava de sentar no colo do meu pai, na cadeira com meu pai, e no carro. Ele me botava no carro que eu pegava a mãozinha assim com o volante, me sentia todo com o pai. Ele quer comunhão. Deus não é um Deus distante, não. Ele é um Deus que quer estar perto, que é misericordioso, que perdoa, que quer o nosso bem. Por isso que Ele foi tão duro, lembra aonde caiu, se arrependa e volte, senão você vai perder sua salvação. Eu vou vir contra ti. Eu não quero vir contra ti, eu quero estar a seu favor, não contra você. Mas se não for no primeiro amor, para mim não serve. E é tão bacana quando você está no primeiro amor, porque ninguém entende. Ninguém entende, as pessoas ficam, tudo é igreja, um domingo não pode deixar de ir, você também, tudo, não pode falar uma mentirinha, não pode. As pessoas ficam, porque elas não entendem, porque não é uma religiosidade, é um temor. Você não quer entristecê-lo, você não quer perder a comunhão, a intimidade. Está dando para você compreender? Esse é seu prazer. Quando você está no primeiro amor, às vezes você está fazendo a comida, dirigindo, e de repente você se pega chorando, buscando, adorando a Deus, inspira. Às vezes está em casa sozinho, parece que você está completo, é muito legal. Você tem paz até enfrentando uma doença. Você tem paz enfrentando o desemprego. Você tem paz enfrentando uma série de problemas. Você tem N problemas e você enfrenta. E essa paz excede o entendimento de todos.
Porque está tudo na mão de Deus. Você é dele, ele é seu. Quando eu ia na casa dos meus amigos, que eu era criança, eu ficava todo desconcertado. Ainda bem a gente fala descabriado, a gente ficava todo. Aí eles me ofereciam: quer uma água? Aí eu: quero. Aí trazia uma água. Mas você fica meio assim. Agora, quando eu chegava na casa de meu pai, de minha mãe, na minha casa, ali era minha casa. Eu não esperava ninguém me oferecer água. Eu vou na geladeira, eu vou na cozinha, eu vou onde eu quiser. Lá no céu, nós vamos ter direito a tudo que é dele. Tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele. Você está entendendo a grandeza disso? Você está entendendo a grandeza desse primeiro amor? Dele está na sua vida acima de tudo. Não é pela carência dele, não. Ele está realizado, ele é Deus. Mas ele ama tanto, mas tanto o ser humano, mas tanto, que ele sabe que você vai sofrer se colocar alguma coisa ou alguém no lugar dele. Coloque as coisas materiais na frente dele, para ver como é que você se torna. Uma pessoa que quanto mais tem, mais quer, e nunca se sacia, se realiza. Já viu gente assim? Você fala: meu Deus, a criatura tem tanto dinheiro que dá para viver umas 7 vidas. Mas a pessoa é assim, ó. Não tem gente assim? E quanto mais tem medo de perder e mais quer, porque colocou isso em primeiro lugar. Você já deve ter ouvido eu falar várias vezes: eu amo minha esposa, mas não acima de Deus. Eu não amo ninguém acima de Deus, porque eu sei que se Ele for o meu primeiro amor, Ele vai cuidar de mim em tudo. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra dos livramentos que Ele já te deu. Lembra do que Ele já fez na sua vida, das experiências que você já teve com Ele. E é tão maravilhoso que nunca esgota. Eu estou desde os meus 16 anos com Ele, tenho 51. E quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. Por quê? Porque Ele não esgota, não acaba. Cada dia tem mais, e na eternidade nós vamos conhecê-lo cada dia mais. Não sei se você vai estar lá no céu. Eu digo isso pela fé. Eu não sei qual é a sua prioridade. Eu não sei. Tem gente que quando estava no primeiro amor meditava tanto na Bíblia, às vezes fazia vigília em casa sozinha. Tem gente que tinha um maior prazer nas coisas de Deus. Hoje é os empurrões. Hoje parece que é um peso. Hoje, quando vem na igreja, é de uma forma religiosa. Parece que é para bater cartão. Mas quando você vinha no primeiro amor, sua maquiagem borrava toda. Você se derramava. Tem gente que nem vinha maquiada, porque ela se derramava. Como é gostoso de viver no primeiro amor. E tudo você recorre a Ele. Qualquer coisa você vai a Ele. Qualquer problema, qualquer coisa que te deixa mal, você vai a Ele. Você consulta Ele para tudo, seja na área financeira, seja na área amorosa, mas quando Ele sai do primeiro amor, você vai fazendo o que tem vontade e vai se arrebentando. Eu queria tirar um tempo hoje para nós orarmos a Deus, para nós buscarmos a Deus. De repente, como você não busca há um bom tempo, buscar de verdade.
Ele gosta quando isso vem de dentro de nós. Aí você diz assim: bispo, mas ele sabia o quanto eu ia errar, falhar, e mesmo assim ele me quer? Porque ele acredita que você vai ser transformado de glória em glória. Ele crê que você vai ser aperfeiçoado nele dia a dia. Claro, eu estou bem longe de ser o que Deus quer que eu seja, eu sei disso. Eu estou bem longe de ser tudo o que Deus quer que eu seja, eu tenho consciência. Mas eu estou bem diferente do que eu era no início. Bem diferente. E quem me transformou, quem transformou o meu interior, foi o Espírito Santo. Você acredita, por exemplo, se você faz um transplante de coração, vamos dizer que uma pessoa de Deus morre, mas antes de morrer, você recebeu o coração dela nesse transplante. Você acredita que você vai ser de Deus por causa disso? Bispo, se a pessoa transplantar o coração de um viciado, quando acabar de transplantar, que ficar 100%, vai direto para a biqueira. Será que é assim? Não. Mas não trocou o coração. Mas o problema é mais fundo, é na alma. Você vê o ser humano mudando tanto, vou mudar o cabelo. Pode mudar, não vai mudar a vida em nada. Tem gente que nem tem mais cabelo, se depender de cabelo para mudar, coitado. Nada contra, você quer se cuidar, se cuide. Mas a transformação tem que acontecer no interior, lá dentro. Aí você muda de verdade. Aí ele passa a ser o seu primeiro amor. Aí ele passa a ter uma coisa com você que ninguém te toca. Ninguém te toca. Aí ele te abençoa até quando você está dormindo. Aí você vê ele te abençoar até em coisas que você nem pede. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo do interesse. E as pessoas até desconfiam quando você vai fazer alguma coisa por elas sem interesse. Elas ficam meio pé atrás. Às vezes eu vou evangelizar e eu percebo que tem gente que não gosta nem de parar. Fica com medo de ser roubada, fica com medo de ser alguém querendo tirar vantagem. Não quero. E vai embora. Tem uns que rejeitam, já sabe até que é a palavra de Deus. Mas tem uns que ficam assustados. Porque no mundo que a gente vive, todo mundo só visa o próprio interesse. Mas quando ele é o seu primeiro amor, você não serve por interesse. Você serve por prazer. Como é que nós começamos cantando nessa reunião hoje? Que prazer. Que prazer. Estar aqui para mim ensinando a palavra de Deus é o maior prazer. Ele está dizendo, não adianta fazer nada para mim, não adianta vir na igreja, não adianta fazer a obra, não adianta ganhar almas, se não for no primeiro amor. Eu não quero. Eu só quero se for no primeiro amor, me amando de verdade. Ele perguntou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Será que ele não está perguntando para você? Tu me amas? Tu ainda me amas? Eu sou seu primeiro amor ainda? Por que me trocou? Por que deixou alguma coisa em meu lugar? Por que está disputando comigo isso? Por que você está deixando isso concorrer comigo? Onde é que eu falhei com você? Onde é que eu errei com você?
E Ele não está falando isso por causa dele, não. Pode estar certo o que eu estou te falando. É porque Ele ama você e não quer que você se arrebente. Não quer. Fique em pé, por favor. Olha para mim, por gentileza. Muita paz, ó, tem quem ama a sua lei. Muita paz. Muita paz tem quem está bem com Jesus. Muita paz. Salmo 119, 165, muita paz. Esse versículo de Colossenses, coloca aí por favor, 1:20, põe aí por favor. E que havendo por ele o quê? Feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Por causa de quem? Por meio de quem? Dele. Nós erramos, o ser humano errou, e Ele veio trazer a reconciliação. Por quando você pede perdão para uma pessoa que ela está errada, é muito forte. Você fala: fulana, me perdoe. Ela que deveria pedir. Nós é que éramos para implorar: Senhor, tenha misericórdia de nós, não nos deixe. Ele que veio a esse mundo, só para a gente não sofrer, nem aqui, nem aonde, nem no inferno. A língua está coçando para falar do inferno, você sabe disso, né? Eu não quero que você tenha medo de Deus. Eu quero que você ame a Deus. Eu quero que você respeite a Deus. Eu quero que você durma e acorde com Deus. Eu quero que você ande com Deus. Eu quero que Ele esteja nos seus pensamentos. Se você diz assim: bispo, eu deixei o primeiro amor. Deus já não é isso tudo para mim como era antes. Às vezes eu busco quando eu estou no sufoco. Às vezes eu invoco quando eu estou precisando, é só pensando em mim. Às vezes eu venho aqui só para resolver problemas. Mas eu quero que Ele seja meu primeiro amor. Eu quero. Eu quero que um dia Ele me vista de vestiduras brancas. Eu quero um dia sentar com Ele no trono. Eu quero um dia entrar na eternidade com Ele e viver com Ele para sempre. Mas eu deixei o meu primeiro amor. E eu quero me levantar hoje, espiritualmente falando. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não venha porque ninguém está vindo. Não venha porque você gosta de vir aqui na frente. Venha se você deixou o seu primeiro amor. Chegando aqui, feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Venha cantando, quero. Lucas 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, no versículo 11. Por favor. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você agora. Certeza. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Quem já achou,
Feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Essas pessoas falaram com o Senhor. Agora elas precisam te ouvir. Usa a minha boca. Não é porque é a minha não. Se tivesse outra aqui, o Senhor usaria de outro. O Senhor usou, meu Pai, até uma jumenta. Mas eu peço a Ti, meu Pai, usa a minha boca, que eu fale o que ela precisa ouvir, o que vai de fato fazer diferença na vida dela. Eu estou aqui com a Tua palavra na minha mão. Eu peço, meu Pai, dirija esse momento e dê entendimento a essa gente espiritual, ouvidos que consigam Te ouvir, para que essa palavra venha orientar, fortalecer, abençoar a vida delas, em nome de Jesus, amém. Se você não tem Bíblia, acompanhe no telão, tá? Diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Olha para mim agora, para você entender. Essa passagem dá detalhes. O Senhor Jesus estava passando e vinha um enterro. Uma mãe arrasada, uma mãe quebrada por dentro. Ela já tinha perdido o marido, ela já conhecia aquele caminho que ela estava passando. Ela não queria novamente passar por ali. Ela estava em direção ao cemitério para poder enterrar o filho dela. Eu não sei quanto tempo atrás ela perdeu o marido. Ficar viúva nos dias de hoje é fácil? Nunca foi, nunca vai ser. Mas antes era mais difícil. Eram 3 em casa, ficaram 2. Tinham 3 e ela perdeu o marido. Ela enterrou o marido. O filho dela deveria ser o maior companheiro dela. O filho dela era uma pessoa importante para ela. E chegou essa bomba. O filho morreu. Só Jesus sabe como cada pessoa está por dentro. Só Ele. Ninguém sabe. A Bíblia diz que Ele conhece até o abismo. Ele vê até o inferno. Ele não vê o que está dentro do homem. Ele sabe. Ele sabe o que você não demonstra. De repente quem olha para você vê você bem, acha que você está bem, mas só você sabe como você está por dentro. De repente quebrado, com vontade de sumir, de fazer uma besteira. Ela estava muito mal, mas estava levando o filho dela para enterrar. Ela queria tudo menos voltar a viver aquilo ali. É difícil quando você volta a viver uma situação que você pensou que nunca mais ia viver. Passar por uma situação que você pensou que nunca mais ia passar, mas era a situação dela. Muita dor, muita tristeza. Eu imagino quantas coisas passaram na cabeça dela. E agora? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha vida? Como é que vai ser? Ela viu o filho morto. Ela não imaginava que Jesus ia aparecer. Ela não imaginava que Jesus ia ressuscitar. Na cabeça dela acabou. Não tem mais jeito.
Mas para Jesus tudo tem jeito. Às vezes vem esse pensamento: e agora como é que vai ser? Eu quebrei, eu fali, eu agora perdi a sociedade, e a pessoa me deu um golpe, e agora como é que vai ser? E agora nessa situação? Jesus apareceu ali. Jesus apareceu ali. E olha o que diz a Bíblia, olha só: e vendo-a, Deus vê, Ele vê. Não fique pensando: Deus não me vê, Deus te vê. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Quem é que estava morto? O filho. Mas Jesus resolveu primeiro o problema dela. Ela estava chorando por causa do filho. Ela precisava, na cabeça dela, de resolver aquele problema do filho. Mas Jesus primeiro resolveu o problema dela, para depois ressuscitar o que ela perdeu, trazer de volta o que ela perdeu. Primeiro Jesus trabalha em nós. Se você me perguntar: bispo, qual é a coisa mais difícil para o senhor nessa reunião? Sabe o que é que eu vou dizer para você? Mudar a sede de vocês. Porque você vem com sede de ganhar dinheiro, você vem com sede de pagar quem você deve, de resolver os seus problemas, e eu tenho parcela de culpa nisso. Porque eu vou para a televisão e falo: você que está aí na mão de agiota, você que está ameaçado de morte, de despejo, você que está ameaçado, você que está no fundo do poço, vem aqui, nós vamos te ajudar. E vamos te ajudar mesmo. Mas a maior luta, a maior dificuldade é mudar sua sede, para que você tenha sede de Jesus, para que você tenha sede de Deus. Porque se primeiro você entrar no reino de Deus, Ele dá mais do que o que você pede. Coisas que você acha que nunca vai voltar, volta. Coisas que você acha que nunca vai resolver, Ele resolve. Coisas que você nunca imaginou que Ele ia fazer, Ele faz. Porque primeiro você entrou no reino. E tudo que você conquista no reino, sabe por que Ele quer que primeiro você entre no reino? Para que primeiro você tenha salvação. E para que tudo que você conquiste, você não perca. Porque você conquistou dentro do reino de Deus. E dentro do reino de Deus não entra inveja, não entra olho grande, não entra nada disso. Quando você vê uma pessoa dizendo: ah, foi a inveja que me destruiu, foi olho grande, alguém fez uma porcaria, foi porque a pessoa não estava dentro do reino. Ou você acha que inveja pega na gente? Mas por causa do título, do tempo de igreja? Não, porque estamos dentro do reino. Se eu sair do reino, se qualquer um dos meus companheiros saírem do reino, o mal atinge. A nossa proteção está dentro do reino. Está dando para você entender? A hora que você mudar o seu foco, a sua sede, e a sua sede passar a ser de ouvir a voz de Deus, de obedecer a Deus, de seguir a direção de Deus, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Ela pode não mudar da noite para o dia, mas você vai colher frutos e vai conseguir ver sua vida crescendo. Vai ser montanha russa, não. Você vai ver as suas conquistas sendo estabelecidas de uma a uma. A nossa maior dificuldade é mudar a sua sede. Jesus, Ele sabia que aquela mulher, ela estava arrebentada. Eu não sei que tamanho era aquela cidade. Acredito que deveria ser uma aldeia, uma cidade pequena. Todo mundo deveria conhecer a marca daquela mulher. Coitada, ó. Coitada de fulano. Porque notícia ruim corre. Morreu fulano, nasceu é mais difícil, né? Ninguém fala, ou fala-se pouco. Mas morreu, e morreu fulano. Quem é? Filho de Beltrana. Aqui, a viúva? Ela tinha uma marca. Mas aonde Jesus chega, a marca sai. A marca de morte, o trauma, o complexo de inferioridade. Aonde Jesus chega,
a marca do diabo é tirada. Ela tinha uma marca de perder, ela tinha uma marca de morte. Mas Jesus trouxe a vida. Jesus chegou ali na hora certa, com a palavra certa. Quando você valoriza Jesus, Ele te dá a palavra certa na hora certa, o socorro na hora certa, a resposta na hora certa. Ele é Deus. Agora olha o que diz aqui, olha o que diz. Agora no 14, ele pediu para ela parar de chorar. Esse não chores era dizendo assim, ó, fica tranquila, para de sofrer, eu estou aqui, eu vou resolver o problema, não precisa chorar mais não. Primeiro ele tratou dela. Tem gente toda arrebentada e quer ajudar todo mundo. Primeiro você tem que ter Jesus, tem que ter o Espírito Santo. Primeiro você tem que ter a sua vida com Deus, e depois você ajuda os outros. Aí ele disse assim, ó, diz assim, 14: e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto fez o quê? Assentou-se e começou a falar. Olha aqui para mim, por favor, preste bastante atenção agora, não converse. Olha o que Jesus fez. Ele parou o enterro. Jesus para coisas que ninguém para. Jesus parou o vento. Lembra que os discípulos falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem para o vento? Jesus tem poder para parar a morte. Cadê o bispo Adilson? Bispo Adilson que o diga, parou a morte. Já disse aí, é prova. Parou a morte, 16 minutos morto. Parou. Jesus para a morte, para a humilhação, para a vergonha. Ele para a dor, ele para o que tiver que parar. Ele para, ele é o único que tem poder para parar tudo. Ele pode fazer você parar de sofrer ou não pode? Ele pode. Ele pode muito mais do que você imagina. As pessoas, quando dão testemunhos aqui, elas falam: nunca imaginei, eu vim para resolver um problema. E olha o que Deus fez na minha vida. Porque Jesus pode tudo. O enterro parou. Parou. Aquela mulher saiu mal de casa. Você acha que ela voltou como? Arrasada? Chorando? Preocupada com o futuro? Não. Onde Jesus está, a preocupação com o futuro para. Quando Ele está na sua vida e você se preocupa com alguma coisa, você lança nele preocupação, ansiedade, seja lá o que for. Jesus parou o enterro e falou com o jovem: jovem, levanta. Levanta. Ele levantou e ele começou a falar. Nunca tinham visto aquilo. Ficaram admirados. Eu imagino como é que foi naquela cidade, o rebuliço, porque ela sai chorando e volta sorrindo. Ela só perdia marido, perdia filho. Mas Jesus estancou as perdas. Ele pode estancar a sua hemorragia financeira, Ele pode estancar tudo que você vem perdendo, Ele pode fazer você parar de perder. E se porventura você perder alguma coisa, você não se perde nessa perda, porque você sabe que não é perda, é livramento dele. Aí você diz assim: bispo, mas eu perdi um marido, um filho, um ente querido. Mas não existe consolador mais do que o Espírito Santo para consolar e dar força para você, se de fato isso aconteceu literalmente. Eu imagino aquela mulher que estava arrasada, vendo o filho dela se levantando.
Eu imagino aquela mulher que estava mal, misturando o choro com um sorriso. Meu filho voltou. Meu filho voltou. Meu filho está vivo. Quem acreditava, quem olhava para aquele garoto morto e acreditava que ele ia ressuscitar? Ninguém precisa acreditar em você. Tem gente que olha para a sua empresa, para o seu comércio, fala: está morto. Tem gente que olha para você, acha que você está morto. Você não precisa que ninguém acredite, que ninguém creia. Se todo mundo aqui não crê, em você não tem problema. Mas se você crê em Deus, em você, você vence. Você vence. Jesus ressuscita o que estiver morto na sua vida, não importa o que é. Ele tirou aquela marca. Ela não ficou conhecida na cidade, mas como uma mulher que perdia, como uma mulher da morte. Ela ficou conhecida como a mulher do milagre, como uma mulher que Jesus mudou a vida dela, como uma mulher que parou de sofrer. Ele mudou tudo emocionalmente, espiritualmente, ele mudou tudo. Depois ele ressuscitou. E sabe o que é que ele fez? Olha o versículo seguinte, para terminar, diz assim: e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ele não mudou não. Jesus não mudou não. Ele é o mesmo. Aquilo que ninguém acredita que pode acontecer, ele faz. Aquilo que ninguém para, ele para. Ele faz isso. Inclusive, segunda que vem, quando os bispos dos países estiverem aqui, nós vamos fazer a segunda-feira do pare. Eu não sei o que você quer que ele pare, mas vai parar. Agora você precisa dele. Por quê, bispo? Porque quando você enfrenta o mal, você só consegue vencer com ele. Você não vence com a sua sabedoria, com fama, com dinheiro. Você vence com Jesus. Inclusive com Jesus você consegue vencer até a morte, porque ainda que você morra, crendo nele, você viverá. Está dando para você entender? Agora, ele não vai vir, ele não vai entrar na sua vida se você não der o primeiro passo, não se entregar a ele, não decidir largar as coisas erradas. Tem gente se comprometendo a alma dela, está até ganhando dinheiro, mas se morrer vai para o inferno. Está até avançando profissionalmente, e quem olha para ela pensa que ela está arrebentando, mas o diabo está gostando, porque ele está vendo que tem sujeira ali. É uma questão de tempo. Quando você morrer, você vai levar o quê? O caixão tem quantas gavetas? Tem uma. Use a fé com inteligência. Pense. Eu quero que você conquiste, que ele pare o seu sofrimento, que ele faça milagres, que ele marque a sua vida com vitórias. Mas eu quero que você seja salvo, esteja no reino de Deus. Nós vamos orar agora, mas agora nós não vamos clamar mais, não, porque Deus já ouviu o nosso clamor. Eu quero chamar aqui na frente você que diz assim: bispo, só Deus sabe como eu estou por dentro. Eu estou precisando de Jesus. Eu estou precisando de paz. Eu estou precisando parar de chorar, de viver desesperado, desesperada.
Eu estou muito preocupado com o meu futuro, com o meu amanhã. Só Deus sabe como é que eu estou. Eu deito, meu corpo para, mas minha cabeça fica 1 milhão. Eu vivo desassossegado, eu tiro o sossego da minha esposa. Eu estou mal. E eu sei que Jesus separou essa noite para me abençoar. Jesus teve compaixão dela e vai ter de você também. Não importa o que você fez de errado antes de entrar aqui. O que importa é que agora, você vai entregar tudo na mão dele. Sua vida, sua vontade. Você vai sair do banco do motorista e vai deixar ele dirigir. Como é que aquela mulher voltou para casa? Arrasada? Não, bem. Como é que você vai voltar para casa? Bem, em paz. Vai dormir em paz e vai dar tudo certo. Amém? Nós vamos fazer a oração agora. E eu queria que você que diz assim: bispo, essa palavra é para mim, ninguém acredita em mim. Eu estou numa situação que por dentro eu fico assim, tentando mostrar que eu estou bem, porque eu tenho criança, eu tenho filho, eu tenho filha, e só Deus sabe como eu estou por dentro. Eu tenho responsabilidade, tenho uma preocupação tão grande com o futuro. O que eu perdi, o senhor nem imagina o que eu já perdi. Mas eu quero parar de chorar. Eu quero confiar em Deus.